Olá, queridas almas. Por que você não está conseguindo entrar, Augusto? Qual que é o seu problema? Eu vi que você escreveu, não estou conseguindo entrar. Boa noite. Deixa eu só... Ah, tá. Tava no link errado. Entendi. Deixa eu só abrir aqui o material que eu trouxe, né? Tá abrindo aqui. Mas boa noite a todos vocês. Espero que estejam todos bem. Como é que tá o tempo aí na cidade de vocês? Aqui tá um calor. Começou a dar um período assim de tempo abafado, sabe? Aí tá bem quente. Boa noite, Nívia. Bom, hoje eu vou falar com vocês... Essa mesa tá balançando aqui. Hoje eu vou falar com vocês sobre um tema. Qual que é a sua cidade mesmo, Nívia? Ah, no sul, né? O estado tá sem frio. Mesmo quando tá quente, tá frio, né? Então, ó, hoje eu vou falar com vocês sobre um tema bem interessante que eu busquei por intuição, né, na verdade, sobre o livro do Ramatiz, que se chama O Astro Intruso. Ah, Goiás, Rio Verde, né? Não, é quente mesmo. Aí não tem jeito, não. Mesmo quando tá frio, tá quente. No Augusto é mesmo quando tá quente, tá frio. E aí em Rio Verde, Goiás, é mesmo quando está frio, tá quente. Né? Como é que tá o tempo aí, dona Mary? A Mary mora nem lá nem cá. Vamos ver como é que tá o tempo dela em Juiz de Fora. Aqui tá um calorão. Aqui pra Uberlândia, para Rio Verde e lá no sul, com o Augusto, tá frio. Boa noite, Dani. Ó, tá frio. É interessante que é Minas Gerais também, né? Mas lá em Juiz de Fora sempre tá mais frio do que aqui em Uberlândia. Aqui em Uberlândia tá sempre quente. Que não era assim, não, que era mais fresco, mas depois que criaram... Ó, Resende também tá frio, interessante, que é ali do ladinho do Rio, né? Aqui depois que criaram, se não me engano, 3 usinas, aí já tem muitos anos isso, né? Foi só ficando cada vez mais quente. Agora, por exemplo, assim, não tem um vento, não tem um nada, né? Paradinho, já tem dias que tá desse jeito. Tá bem calor. Hoje de manhã eu fiz uma caminhada de manhã e já tava 30 e poucos graus. O negócio tá... E assim, temperatura é uma... Temperatura, tempo, clima, né? É uma coisa que a gente não tá podendo dizer que tá... É isso, é aquilo, né? Tá sempre confuso aí, já não dá mais para prever como era antigamente. E aproveitando esse gancho aqui do tempo, frio ou calor, né? Nós estamos vendo aí muitas situações da natureza, né? A natureza se mostrando, falando para nós que ela está muito insatisfeita com toda a situação que está acontecendo no nosso planeta de destruição. Então ela começou a, como se diz, começou a trazer a sua indignação, né, em relação a tudo que o ser humano vem fazendo há muito tempo. Mas
não é só isso. Não é só isso. Como eu disse para vocês, né, eu ia falar sobre um livro que se chama O Astro Intruso. Vocês podem buscar na internet, no YouTube, tá? Vocês digitam lá audiobook e vocês vão acessar O Astro Intruso, que tem, né, vocês vão poder ouvir, né, que facilita bastante. E este livro, ele é o nome da pessoa que canalizou, né, que psicografou, é um nome um pouquinho diferente, ele chama Urtan de Shida. Urtan de Shida. Ele canalizou esse livro em 2004. Yansan tá brava, Yansan não tá querendo inventar por aqui não, viu? Ó, tá, vazou daqui já faz tempo. E esse livro, então, foi canalizado, psicografado em 2004. Mas antes disso, nós temos um livro que chama Mensagens do Astral, que é psicografia, que é de Ramatiz também, psicografia, né? Mas é de um médium brasileiro, até muito conhecido, o Herculano Pires. E foi de 1950, não, desculpa, gente, não é do Herculano, não, é do Hercílio Mais, de 1956. O Hercílio também é bem conhecido nessa área espírita, né? Como canalizador, na verdade eles chamam de psicografia, né? Bom, Nibiru, então, alguns chamam de Nibiru, outros chamam de planeta chupão, né? Outros chamam, vai dando os nomes aí, né? Esses tempos atrás surgiu aquela nave, né, que apareceu, depois ninguém falou mais dela, que algumas pessoas achavam que ela tinha também conexão com essa ideia que eu estou trazendo aqui. Inclusive, eu senti que essa nave tinha muito mais. Não sei se vocês vão lembrar, eu não me recordo o nome. Se alguém lembrar do nome, como é que era? A3i, lembrem aí pra mim. Esqueci. Eu achei, 3i Atlas, isso. Eu achei a energia do 3i Atlas exatamente igual à energia que o Ramatiz traz para nós do astro intruso. Então ele não dá um nome, né? Ele diz que é um astro intruso, ok? E esse astro intruso, ele tem essa característica, a característica de andar por esse quadrante, nessa galáxia, em outras galáxias desse quadrante que nós estamos, e fazer realmente esse movimento de higienização dos planetas. Então é assim que Ramatiz traz a informação. Ele fala sobre higienização dos planetas. Muito interessante isso, né? A forma como ele entende esse processo. E aí eu trouxe algumas perguntas e respostas, tá? Aqui para vocês, e a gente vai conversando sobre isso. Sobre como ele entende esse astro, né? Como ele explica para nós sobre este astro. A primeira pergunta é uma pergunta que vai nos levar é uma continuidade. As perguntas que é até difícil da gente trazer só uma pergunta, a não ser que mude a forma que a pessoa escreveu. Como eu não quis mudar, então eu trouxe uma primeira pergunta para a gente conseguir desenvolver o restante. Aqui fala assim, né? A pergunta do canalizador, né? Um ponto interessante é que fica subentendido que a Terra não possui apenas uma humanidade, mas sim várias, né? Devido a perguntas anteriores, ele entendeu isso, né? Aí Ramatiz diz o seguinte, olha que interessante. Cada ciclo tem uma humanidade diferente das demais. Apenas com alguns representantes das humanidades anteriores, os quais são aqueles que repetiram o ano escolar. Mas é claro que tudo se renova, hábitos, idiomas, religiões, modismo, entre outros elementos. Ó, aqui
ele já dá para nós uma resposta assim, né? Só pensar um pouquinho mais, né? Ó, a cada ciclo, a humanidade se renova. Só ficam aqui aqueles que repetiram o ano escolar. O que é o ciclo para Ramatiz? O ciclo para ele é quando o astro intruso passa e faz esse movimento de retirada, né, das pessoas do planeta, incluindo o cataclisma. Então, para Ramatiz, tá? Para Ramatiz, são 116 perguntas, tá, gente? Mas durante todo o livro, Ramatiz fala que vai acontecer o cataclisma na Terra. Então ele fala isso. Esse livro é de 2024. Desculpa, de 2004. Né? Ou seja, não tem muito tempo. E aí, então, ele entende que a humanidade se renova. Por quê? Porque fica aqui somente quem não passa de ano. Como se fosse uma escola, né? A Terra pode ser vista de várias formas, né? Várias formas a gente pode entender a Terra. Aqui ele entende como uma escola. E aí, quem não consegue avançar. E o que significa isso, quem não consegue avançar, né? São as pessoas que não conseguem fazer o que precisa ser feito nesse período. Né? E aí não conseguem sair daqui porque não estão vibrando numa consciência que é superior a essa e ficam aqui vibrando nessa consciência e aí não conseguem sair, ok? Hoje em dia, o que se fala muito é que o planeta está dividindo em dois. Tá? Existem muitas controvérsias sobre isso, sobre essa divisão. Pode ser que nós estejamos entendendo um pouco, com maior amplitude, as informações que estão chegando para nós. Porque nessa época, até 2004, apesar de que a gente já tinha muitas informações, mas depois do Covid, né, mudou muita coisa, expandiu muita consciência com a internet, do jeito que as coisas foram acontecendo. Mas eu vejo assim que cada vez mais chegam informações que na verdade é a mesma coisa da informação anterior. O que faz é ampliar a forma, não desqualifica, não limita e nem descarta as informações anteriores sobre determinada situação, principalmente vinda desses seres, né? Não estou dizendo aí informações do senso comum, coisas que nós mesmos criamos aqui, não. Estou falando realmente de orientações vindas dos mestres da fraternidade. O Ramatiz é um dos mestres da fraternidade, né? Fraternidade branca. Então ele entende isso. Mas hoje em dia a gente já está entendendo um pouquinho diferente ou mais expandido que a Terra está se dividindo. Ao mesmo tempo, nós estamos também, né, pelo menos o pessoal aí do grupo, que eu converso muito, e nas redes sociais, né, as pessoas que falam sobre isso, estão entendendo também que nós estamos fazendo o quê? Mudando de linhas do tempo. Mudando de linhas do tempo, né? E entende-se que essa mudança está sendo para melhor. Nós estamos dando pequenos saltos a cada onda, né, que vai chegando. Nem todos, né, gente? Nem todos. Quem está fazendo o trabalho, quem percebe, quem sente a mudança, a diferença de consciência, né? Sim, mas a grande maioria não, né? Não estão fazendo esse movimento, não. Bom, mas independente das formas como a gente pensa, vamos lá, que vai esclarecendo aqui, tá? A segunda pergunta diz o seguinte: resumindo, então, significa que a Terra pode ser bem melhor e até promovida numa espécie de classificação de qualidade, porém não deixa de ser um planeta de karmas. E o motivo é que ele serve aos princípios didáticos da espiritualidade, no sentido de promover a evolução dos espíritos nela encarnados em aprendizado primário. Ele não foi uma pergunta, ele trouxe uma afirmação e pediu para Ramatiz esclarecer essa afirmação dele, né? Porque nas perguntas anteriores ficou subentendido que a Terra poderia melhorar, o que parece ser aquilo que a gente vai falando sobre a quinta dimensão, mas não é. Ele não está falando da quinta dimensão, ele está falando da terceira dimensão só, tá? Só da terceira.
Aí a resposta do Ramatiz é a seguinte. Vejam que interessante. Para atingir estágios mais elevados, os espíritos precisam migrar para outros orbes de dimensão diferente, não ficando mais na Terra. Ok? Então ele acredita que aqui não vai existir quinta dimensão. Tá? Pelo menos é o que eu estou entendendo. Vocês podem trazer aí mais informações. E aí ele fala o seguinte: entretanto, se aqui permanecem, é porque ainda não conseguiram transmutar em seus duplos etéreos as imperfeições. Duplo etéreo é o corpo etérico, tá? Que eu falo muito para vocês. Mas quando fala duplo etéreo, normalmente na doutrina espírita só usa esse termo para falar do corpo emocional, do corpo mental inferior e do corpo etérico. Usa-se esse termo duplo etéreo, né? Seria um conjunto. O que eu chamo de quaternário inferior, normalmente na doutrina espírita eles falam duplo etéreo, né? Bom, então ele diz, né, que quem vai ficar aqui na Terra e quem sempre fica aqui são aqueles que não conseguem transmutar as imperfeições do duplo etéreo. As imperfeições mais graves trazidas de encarnações anteriores na própria Terra ou em outros planetas. Tampouco obtiveram sucesso em equilibrar as funções básicas, aqui ele já divide, de seus corpos mental e emocional. Olha que interessante, né? Tampouco obtiveram sucesso em equilibrar as funções básicas do corpo mental e do corpo emocional. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quem vai ficar por aqui, quem não vai ascender, quem não vai sair do planeta, são as pessoas que não conseguem transmutar as questões kármicas, né, as questões densas, pactos, contratos, os juramentos, chama gêmea, tem muita coisa de jura, né, jura de amor, votos com relação a religiões, né? Então, quem não consegue limpar essas coisas, não consegue limpar o seu duplo etéreo, e não consegue, que interessante que ele diz, não consegue equilibrar as funções básicas de seus corpos mental e emocional. Não sei se vocês estão lembrando que eu sempre digo que não basta fazer a transmutação desses corpos, a densidade. É preciso reestruturar esses corpos, ou seja, equilibrá-los dentro das funções de cada um, para que eles estejam fazendo o serviço adequado, né? O serviço que cabe a eles, né? O quaternário inferior, ele é criado para encarnar aqui na Terra. O eu superior, que é o mental superior, o Atma e o búdico, não. Esse já é próprio do espírito, né? Que vai encarnar aqui nessa galáxia, que está nessa fase aí que nós estamos, né? Até por volta aí da 9ª dimensão, mais ou menos. Até a 6ª dimensão, na verdade, é certo, porque o Atma está na 6ª dimensão, mas ele ainda, né? Só que aí depois a gente pode ter conexão com o eu superior e depois com o eu sou, e aí a gente vai desenvolvendo outros corpos. Mas esses outros superiores, eles podem viver em outras dimensões superiores. Mas para viver aqui na Terra, a gente precisa, para encarnar aqui, a gente não usa o corpo Atma, corpo mental superior, nem o corpo búdico. A gente não usa esses corpos. Tanto é que eles não encarnam com a gente, né? Mas o emocional e o mental inferior e o etérico é como se eles estivessem encarnados conosco. Por quê? Porque esse corpo físico é a somatização, digamos assim, a parte compactada, né, mais condensada da estrutura desses outros corpos. Por isso que muitas vezes a gente já nasce com doenças, já nascemos com várias situações que são apresentadas no corpo físico, devido às estruturas dos outros corpos, né? E aí, continuando, ele diz assim, ao conseguirem isso, né, fazer as limpezas, estarão aptos a evoluir em orbes mais sutis de outra dimensão, deixando a Terra. Assim,
esta ficará em sua memória como uma escola primária que os auxiliou a ingressar em cursos mais avançados, né? Então aqui ele está dizendo que a Terra serve como uma escola mesmo. Quando isso acontece, olha o nome que ele dá que é interessante. Quando isso acontece, seus camarus ou corpos do desejo, ou seja, o corpo emocional, ainda denso dos prazeres terrenos, que guarda registro de várias encarnações vividas, já terão sido apagados no que diz respeito aos karmas pesados. Vocês que me acompanham já devem ter ouvido eu falar para vocês assim, que, inclusive eu acho que foi na live, não sei se da semana passada, semana retrasada, que eu falei assim, que quando a gente se liberta desses corpos, pelo menos em grande parte, é como se a gente perdesse a memória, né? Perdesse a memória. Então, a hora que a gente passa por uma situação difícil, desafiadora, quando alguém diz algo mais, uma crítica, um julgamento, coisa que antes, quando falava, a gente já, né, subia aquela raiva, ou aquela tristeza, ou aquele desânimo, aquela apatia, ou ficava com vergonha, com medo, né? Alguma coisa aparecia. Por quê? Porque quando alguém novo fala ou faz aquilo, e aquilo acontece com você, automaticamente esses corpos vão buscar naquilo que já existe, armazenado na memória do Akasha, né? E vão trazer para poder... É uma ligação natural, né? Uma ligação natural, para embasar, fundamentar o ser. E aí é onde a pessoa fica muito mal com aquilo, né? Chora, fica depressiva, né? Parece que o problema cresce. E às vezes é até uma situação bem fácil de resolver. Então, quando a gente se liberta desses corpos, é como se a gente perdesse a memória deles. Mas não é a memória do que aconteceu. A gente lembra do que aconteceu. Nem tudo, claro. Cada vez mais você vai deixando de lembrar. Mas a gente não vê mais aquela situação com os olhos que a gente via antes. A priori, antes de fazer as curas, a gente vê uma situação do passado muito densa. Quando você lembra de uma coisa que a mãe fez, que o pai fez, que o marido ou a esposa, enfim, uma situação difícil de doença, um momento financeiro difícil, né? Qualquer coisa marcante, quando você lembra, às vezes até parece que aquele passado tem escuro, né? Tem uma nuvem assim, né? Isso é muito comum das pessoas terem essa percepção daquilo que está denso, não está resolvido. Depois, quando você começa a fazer a limpeza de tudo isso, e aí chega num ponto que determinadas memórias já estão resolvidas, quando você olha para o fato ocorrido no passado, fica neutro, fica vazio, tá? Então você tem a sensação de nada. Ah, é bom? Não. É ruim? Não. O que você sente? Ah, nada. É assim. Mas depois, quando a gente começa a receber do eu superior os códigos de luz, a gente começa a se iluminar, o que acontece? A gente olha para o passado, mas não é com aquela ideia assim, vou agradecer o passado, que bom, Não é isso não. Automaticamente, você tem uma sensação de que todo esse passado foi construído em cima do amor, da justiça, da ordem, da beleza, da perfeição divina. E esse estado, ele leva muitas vezes a gente até a ficar extasiado, né? Em estado de êxtase, quando a gente tem um lapso, né, de consciência nesse sentido. Então, é muito interessante. E é isso que o Ramati está falando aqui, quando a gente fala quando ele fala sobre reequilibrar estes corpos. É disso que ele está falando. Então, ele fala também que, né, terão sido apagados, né, esse corpo inferior que ele está chamando de camarus. Outra coisa que o Ramatiz fala é o seguinte, que cada uma dessas situações, cada encarnação marcada no corpo emocional, né, ou seja, o seu Akasha, é como se ele tivesse dividido
Então, um setorzinho ali do seu corpo emocional é aquela encarnação X. Aí tudo sobre aquela encarnação X está ali. Aí sobre aquela outra, está ali. Sobre aquela outra, está ali. Então ele fala isso, ele traz essa separação. Não é como se fosse realmente essa grande biblioteca, né? Com livros, né, sobre a sua vida. Livro do ano de 1900 e alguma coisa, 1800, 1500, né? Dizem que a gente encarnava aí de 100 em 100 anos, né? Se for assim, antes, né? E aí, eu quero aproveitar e dizer para vocês o seguinte. O que acontece, o normal de acontecer, não é a gente ficar reencarnando em nenhum planeta. Quando você vai para um planeta, você não fica reencarnando. Você entra num estado onde você tem... igual uma televisão, tá? Quando você liga os canais da televisão, você vai passando de um para o outro, todos eles estão lá, né? Então, no canal da Netflix está passando o filme X, no canal da Amazon está passando o filme Y, no canal do HBO, o filme Z. Se você está em um canal, você não vê o outro canal, mas o canal está lá, está acontecendo. Não é porque você não vê que não está acontecendo. Outra pessoa pode estar conectada àquele canal, não é assim? Ele está lá. Então, é mais ou menos assim as suas encarnações. Você está aqui com a consciência desse aqui, tem outras experiências que você está vivendo simultaneamente, né? Então, uma que era 1200, outra 1500, se forem todas relacionadas a este planeta, né? Egito, Lemúria, na época de Cristo, né, do Império Romano, na época da Grécia, na época que condenavam muito, colocavam as pessoas na Idade Média, né? Então, cada uma dessas aí você tem. Só que aqui no planeta Terra, vocês sabem que imagino que todos saibam, né? Quem está me seguindo aí, a maioria sabe, que nós estamos num setor de planetas em quarentena, agora que a gente está saindo da quarentena, né? Ainda não saímos de tudo, mas já estamos com a alforria assinada, né? Mas a gente precisa sair. E pelo que o Ramatiz fala, quando que a gente sai definitivamente? Quando ocorre o cataclismo, né? Contudo, o que acontece? Estando num planeta em quarentena, não é um planeta de terceira dimensão, não. O planeta de terceira dimensão faz as encarnações simultâneas, tá? Agora, um planeta de quarentena, você é enganado, né, pelos seres aí conhecidos como reptilianos, draconianos, teopates, greys, quem mais? Tem vários, né? São vários e vários. Nos nossos encontros, né, de atendimento com a reintegração de almas, né, a gente ia em planetas onde tinham seres que a gente nunca tinha visto, né, formatos e estilos assim, que a gente desconhecia. São esses que ficam nesse setor da quarentena, né, e tem o contratozinho ali, entre aspas, né, com direito de governar aquele planeta. E aí, quando você desencarna, você já poderia voltar lá para o seu simulador, né? E aí recolher a experiência de todas aquelas vidas que você viveu simultaneamente. Mas você é interrompido por um desses seres e eles viram para você e falam que você errou, que você criou karmas, né? E então, você vai e acredita neles e reencarna. Então é isso que vai acontecendo, ok? Agora, o normal é que você reencarne num simulador com várias experiências e ao final dessas experiências você tenha se iluminado. Seja nessa aqui que nós estamos conversando ou naquela outra que você não tem memória ou teve em algum momento. Porque se você não conseguir fazer a sua iluminação em pelo menos uma delas, aí não tem jeito mesmo. Mas aí é assim, não é alguém que vai te enganar, te fazer reencarnar, não. Aí você vai entender que você não cumpriu, né? E aí então passa o nosso, do Ramatiz, da verdade, né? O astro intruso, e ele vai te recolher, né? Para você ficar aprisionado aí e continuar nesse processo. E ninguém quer isso, né? Então aqui mais uma vez, tanto Saint Germain quanto toda a fraternidade branca, na verdade, né, e Ramatiz dizem a mesma coisa, que a solução é
a gente fazer a limpeza do quaternário inferior. Corpo físico, corpo etérico, corpo mental inferior, né? E corpo emocional, ok? Bom, vamos lá. Eu tô aqui com uma conexão aqui que toda hora dá uma puxadinha assim pra cima. Deixa eu contar pra vocês aqui. Depois eu continuo com o Ramati, só pra vocês entenderem. Vocês já devem ter ouvido falar sobre comando estelar, né? Até tem uma pessoa que entrou aí que chama arte estelar, né? Comandos estelares, como é que são formados os comandos estelares? Da seguinte forma. Quando o seu eu sou, vou começar lá do comecinho, seu eu sou envia as almas daquele eu sou, ele envia as almas para encarnar, vão encarnar aqui na Terra, em Marte, em Vênus, em Sírios, em Antares, lá no Sagitário, lá também no dos draconianos lá, nos arcturianos, enfim, a espalhar aí pelo universo, né? Essas consciências, você é você e você tem os seus fractais de alma, tá? E esses fractais estão nesses planetas, tá? Quando esses fractais começam a se conectar com você, você começa então a formar o seu comando estelar. Você começa a formar a sua unidade. Até então você tem só os corpos inferiores como unidade. Então você não tem comando estelar, você tem comando terreno, se assim a gente pode dizer, né? Só que quando você vai se conectando a estes seres, como por exemplo, arcturianos, sirianos, draconianos né, que a gente chama de draconianos da luz, antarianos, andromedanos, né? E eles vão mandando as ativações, falando que a gente tem que evoluir, aquela coisa toda. Nós vamos, então, nos conectando com eles, que são a nossa família estelar, né? E quando a gente integra eles, a gente começa a formar um comando, tá? Então, o comando Ashtar o Ashtar, em primeiro lugar, que se conectou às suas outras consciências, integrou, formou um coletivo de consciência, né? E determinado momento, quando passa de uma determinada vibração, isso vira um comando estelar. E aí, o que são as naves? As naves são os Merkabas, ou Merkabás, tá? Não são naves do jeito que a gente acha que são. Não dos comandos, tá? Não são essas naves. Então, todos nós temos o Merkabah, que é a nossa nave, né, para viajar por vários lugares. Então, quando eu estou aqui na Terra, eu tenho um Merkabah que me liga a esses 4 corpos. E aí, por exemplo, no meu caso, né? Primeira vez que eu comecei a me conectar com o que eu chamei de Napoleão, que foi o nome que ele me deu, que é um siriano, que estava em 4ª dimensão, tá? Em Sírios. Então ele me disse que ele era a minha consciência mais yang, né? Uma consciência masculina que vivia em Sírios. Mas que lá ele vivia numa dimensão ainda 4ª e depois 5ª dimensão, ok? Foi o primeiro. Então o meu Merkabah começou a se ampliar, porque ele tem o Merkabah dele e eu tenho o meu, né? Aí quando eu consegui me integrar a ele, o que aconteceu? O meu Merkabah se juntou com o Merkabah dele. Então virou o quê? Um Merkabah grande. Aí a gente tem a impressão que é uma nave. Quando você conecta, você acha que você está indo numa nave, né? Sua percepção extrafísica. Porque é a informação que a gente tem. Mas na verdade é um Merkabah. Depois, o mental superior, no meu caso, o mental superior, este fractal meu que estava também em outro planeta, esse é de Vênus, né? Assim, não é de Vênus, todos eles entraram pelo portal de Sírios, tá? Mas ele tinha uma conexão mais forte com Vênus. Que é também o meu mental superior, né? O corpo mental superior. Que ele me deu esse nome, né? Turquete. Né? Então também é a minha consciência superior, é um fractal
de consciência superior, é também, se nós quisermos chamar de chamas gêmeas, almas gêmeas, pode chamar também, não é um problema isso. Inclusive, eu vou explicar sobre isso, sobre as várias conexões, tipos de conexões de almas, amanhã, dia 12/8, às 20 horas, pelo Zoom. Se vocês que estão aqui quiserem participar, precisa entrar para o grupo de chamas gêmeas que eu tenho na comunidade do WhatsApp, que se chama Comando Estelar Cristalino. Porque o comando meu e das minhas consciências, né, daqueles fractais que estão interligados comigo, da minha família estelar, né, o nome que me foi passado é Comando Estelar Cristalino. Então, quando eu fusionei, integrei com o Turquete, eu tinha meu Merkabah, aí ampliou um pouquinho com o Merkabah do Napoleão. Aí o Napoleão já me ajudou a subir um pouco mais, porque, né, subir mais rápido, por quê? Porque ele me ajudou. Por isso que é bom a gente fazer cura e começar a integrar esse pessoal. Não é só bater um papo com eles de vez em quando, não. É integrar mesmo. Quando integra, isso acontece. Aí, ampliou a nave, o Merkabah. Quando ligou com o Turquete, ampliou mais ainda. Tanto é que no trabalho de reintegração de alma, o comandante é o Turquete. Né? Por quê? Porque já existia uma nave. E antes, eu tinha uma nave pequenininha, só que eu não sabia disso, né? Eu vi a nave, que era arcturiana, né? Eu acreditava que era arcturiana, que era a nave que tinha o Napoleão, né? E aí, então, eu depois entendi que eu tinha ganhado uma nave, né? Porque aí eu separei dessa nave que eu tava, que era uma nave maior, e fiquei com essa pequenininha, que era a do Napoleão, né? Mas não é o Merkabah, tá? Mas eu tinha a visão de uma nave, e tá tudo bem, não tem problema você ter essa visão, não. E aí, quando conectou com o Turquete, com o passar do tempo, eu comecei a ver a nave maior, aí foi dado o nome de Comando Estelar Cristalino, aí a nave já cresceu, já via o Turquete ali na nave, do jeito que a gente vê o pessoal fazendo as imagens. Na época eu fiz muita imagem disso para representar o que eu sentia e via, né? Que é mais ou menos o que a gente está acostumado, porque aqui na Terra é essa ideia. Mas não necessariamente é isso. Como eu disse para vocês, é o Merkabah. Bom, depois, quando eu comecei a me conectar com o corpo búdico, que é o Rian, né, que já é uma consciência bem mais expandida, de sabedoria e iluminação, que é a consciência do eu superior também, já aumentou mais essa nave, né? E aí, quando comecei a me conectar com o corpo Atman, que inclusive é um corpo feminino, foi o primeiro corpo feminino que apareceu para mim, né? Foi quando eu comecei a ter clareza de um local onde foi construído na sexta dimensão, que se chama Shambhala. Mas esse lugar foi uma construção mental feita pelo meu comando, né? Todos nós juntos, mas todos nós, né, individualmente, também temos essa energia Shambhala dentro de nós. Por quê? Porque nós somos o nosso eu superior, né, um dos eu superior, o mais conhecido aqui dessa galáxia, é Sanat Kumara, né? Jesus, Maria Madalena também são, mas eles são mais, aliás, Sanat Kumara é o eu sou, e Maria Madalena e Jesus é o eu superior nosso aqui dessa galáxia, né? Mas a gente pode sentir eles também de uma forma individual, né? Eles são coletivo, mas quando a gente se liga a eles, parecem ser individuais. E o que acontece, né? Todas as vezes que eu venho conversar com vocês, que eu vou fazer o atendimento, eu aciono o Comando Estelar Cristalino, para que eu tenha clareza que estou trabalhando dentro da consciência superior, né? E também com orientações e indicações da fraternidade para facilitar e para ter a capacidade de fazer as curas, né? Porque é essa energia superior, essa vibração que vai trazer as curas. Só a energia aqui do quaternário inferior não faz cura. Tá? Assim, faz porque tem o animismo do próprio ser, né? Mas é uma coisa muito básica, assim, não resolve muita coisa não, né? Só dá aquela acalmada. Cura mesmo, não faz não. Então, para a gente trabalhar com o resgate, a reestruturação dos corpos, né? Os corpos fragmentados, para que você, está aí me ouvindo, né, crie o seu próprio comando, né, depois que você fizer
toda a junção dos fragmentos de alma do seu quaternário inferior aí, é importante trabalhar com essas consciências, né? Então, o comando estelar faz isso. E aí, quando a gente vai conectando com eles, né, para começar o trabalho, toda hora vem uma informação, né? Você fica lá e fica aqui, né? Então, é muito gostoso também essa comunicação com eles, tá? Mas vamos continuando aqui, né? Então, Ramatiz, a terceira pergunta é o seguinte: então a Terra, no próximo ciclo, não será uma escola mais aprimorada? Aí Ramatiz diz o seguinte, que será, claro que será, mesmo ainda estando numa consciência inferior, tá? Vai ser uma escola mais aprimorada. E ele diz assim, sofrerá importantes reformas que a tornarão uma escola com mais recursos, tal qual um educandário que inaugura um laboratório, um centro de informática, um teatro maior, com maior capacidade, e ele citou aqui alguns exemplos. Porque aqui, nesse livro, o Astro Intruso, ele está fazendo uma relação do planeta Terra com uma escola para facilitar a nossa compreensão. Então ele diz que mesmo depois que o astro intruso passar, que houver o cataclisma, vai ser um planeta melhor, mesmo sendo ainda um planeta de terceira dimensão, um planeta kármico, um planeta onde você passa os desafios que a gente passa aqui. E aí ele diz, entretanto, inúmeras imperfeições humanas continuarão existindo, né? Principalmente entre os novos alunos, originários de escolas mais distantes e entre alguns que se desembarcarem do astro intruso. Vocês lembram aquela história do exilados de Capela e exilados de outros planetas? Então aqui Ramatiz fala que quem traz esses seres é o astro intruso. Então quando ele vai passando pelos planetas, pelas várias orbes, ele no caso de exilados de Capela, o planeta deles estava mais evoluído, né? Na verdade, ele ia explodir, né? Ia ter um cataclismo também para ele subir. Mas, ainda assim, ele era de uma consciência mais expandida do que a Terra. Então, quando ele passou lá, né, houve a conexão daqueles seres que não iam evoluir com este planeta, mesmo que houvesse a explosão, e iam, então, vibracionalmente para um planeta inferior, para recomeçar. E foi o que aconteceu, né? Os exilados de Capela, quando chegaram aqui nesse planeta, ainda estavam na época dos primatas, né? Então eles começaram lá naquele corpo, acho que foi antes do Homo sapiens, né? Aquele que estava difícil ali para... Aí tem que passar por isso, e é o que ele vai fazer agora de novo. Aí ele vai passar por aqui, vai fazer esse chupão vibracional e vai levar alguns para planetas inferiores, e leva também alguns para planetas superiores, tá? Leva também para planetas superiores. Mas ele é um astro denso, né? De tudo que eu li aqui, ele é um astro denso. Se ele for uma nave, né? É denso. E Ramatiz fala que ele passa de 13 em 13 mil anos. Só que a primeira passagem dele não se tem um cataclisma, a segunda que tem. E Ramatiz também fala que a primeira ele já passou aqui na Terra, né? E aí também, mais à frente nesse livro, eu não trouxe essa pergunta aqui não, mas mais à frente, Ramatiz também fala que pode ser que ele passe também de 6.500 em 6.500 anos, né? Então pode ser que ele passe também, mas não gera o cataclisma, mas gera o quê? Ele modifica a natureza, a forma como a natureza se comporta. E aí é onde começa a ter esses movimentos que nós estamos vendo. Tornados, enchentes, né? Quanto mais vai ficando mais frequente esses acontecimentos e de maior nível, um exemplo, né? Ali no Rio de Janeiro não tinha ondas altas, né? De repente começou a ter umas ondas absurdas. Aí em determinada região não tinha alagamento. Aí de repente todo ano está tendo alagamento e às vezes mais de uma vez ao ano. Terremoto, né?
ali na aqui na América do Sul, né, tá tendo demais, frequentemente. Então, quanto mais isso vai acontecendo, mais as chances de quando ele passar de novo, ter um cataclismo. Entendeu isso? Por isso que dizem que nós estamos aí no finalzinho, estamos no apocalipse. Então, cada vez que ele passa, ele vai movimentando essa energia e a natureza vai mostrando. Então, de tempos em tempos, a natureza vai mostrando para nós. Só que nunca ficou tão frequente, constante e problemático, né? Essa questão da natureza. Tinha todo ano enchente, furacão, tem. Mas está ficando cada vez pior, né? Porque é um seguidinho do outro, fazendo mais estragos. Né? Então é isso que esse astro intruso faz. Até que chegue num ponto onde, quando ele passa, a vibração dele, né, já faz com que o cataclismo aconteça. E de acordo com o Ramatiz, possivelmente isso está para acontecer em breve. Em breve. A gente não pode falar data, né? Até o próprio Ramatiz não fala de datas aqui. Mas vamos fazer uma previsão aqui, né? Não é isso não. Mas o que acontece? A gente percebe, porque eles vão, a espiritualidade, a fraternidade branca vai trazendo informações para nós, e a gente vai ligando um ponto no outro, né? E agora, entre 2026 e 2030, existe uma grande chance disso acontecer. Por isso que a fraternidade vem falando cada vez mais que as pessoas encarnadas aqui só têm até 2030 para fazer a limpeza dos seus corpos. Então, vamos ligar isso aí, uma coisa na outra. Né? Por quê? Possivelmente, porque esse astro intruso vai passar nesse período de 2026 a 2030, porque pode adiantar, não é uma coisa certinha, ou um pouco depois de 2030. Né? Nós estamos num corredor, tá? Nós estamos sendo apertados cada vez mais. Lembra Jesus falando assim que a porta para uma dimensão superior, né, era estreita, né? Poucos passavam nessa porta. E é isso que a gente está vivendo hoje. Né? Esse corredor, essa porta, ficando cada vez mais estreita, né? Antes tinha um monte de gente ali, ó, tá apertando, aí tá saindo gente pra tu que é lá, né? Gente que não quer seguir. Tá travando a internet? Será que é pra todo mundo? Aqui pra mim, tá, não percebi, porque normalmente quando trava, eu percebo que eu começo a falar e vai ficando meio lento. Será que foi só para você ou foi para todo mundo? Alguém puder me falar? Quem está assistindo aí? Travou para vocês todos? De toda forma, Augusto. Ali, a Mary falou que o dela tá ok. Então, acho que é por aí mesmo, viu? Não deve ser só aí com você mesmo. Então, possivelmente, o que você pode fazer? Eu vou deixar salvo, né? E aí depois você assiste essa parte, tá? Então, como eu estava dizendo para vocês, gente, né? Não é fazendo previsão, não é querendo fofocar ninguém, não, mas... o da Nívia também tá bom, é só o seu aí mesmo. Bom, aí ele diz assim, né? Quando o astro intruso passou pela última vez, há 13 mil anos, só que esse livro é de 2004, tá? Então, pode ser que ele tenha passado... de novo, de lá para cá, não sei. Mas ele diz que, da última vez, quando esse astro intruso passou, também realizou forte procedimento higienizador no planeta. Aproveitando que a Mary tá aí, né? Não sei se você vai lembrar, Mary, de uma das reintegrações que nós fizemos e que você participou como leitora de campo. Eu abri a reintegração e quando eu abri, logo de cara, era uma reintegração coletiva. Logo de cara, já apareceu que era para a gente fazer um trabalho de proteção mais forte do que a gente fazia na época, e fazer até fechar assim como um círculo energético e juntar a nossa energia, né? Que para a gente não ficar
suscetível a interferências. E aí foi mostrando uma nave, não sei se você lembra, foi mostrando uma nave que estava próxima da gente, que estava fazendo o recolhimento das almas. Mas não é esse recolhimento, não é assim, recolhe a pessoa que está aqui, vive, não é igual o arrebatamento, não, tá, gente? São os corpos, o corpo mental inferior, o corpo emocional e o corpo etérico que são aprisionados, tá? Você não vai vai morrer, ser arrebatado por eles, não, tá? Então pode ser que esse astro intruso passe, não tenha o cataclisma daquele jeito, ou tenha um cataclisma que não vai acabar com todo o planeta, mas os seus corpos sutis vão ficar aprisionados. E aí, quando você desencarna, pá, começa tudo de novo. Ou então, vai para planetas inferiores, porque você já vai ser... a sua energia que está aqui movendo este corpo físico é a energia desses 3 corpos. Então, eles deixam ainda funcionar até a pessoa desencarnar de vez. Assim, deixa, mas não é todo mundo que deixa, não. Às vezes, pô, a pessoa... Já viram essas histórias da pessoa ter um ataque cardíaco sendo que não tinha problema de coração? A pessoa fica chipada, tá? E fica retroalimentando essa energia. E tudo isso a gente limpa na reintegração de almas. A reintegração de almas, ela lembra muito a apometria. Mas esse nome não é o melhor, não é o adequado. A apometria não é adequado a ela, porque a gente trabalha com os comandos estelares, né? Não é feito como a apometria antiga, né? Então, por isso. Teve uma outra vez também que a gente recebeu, na época, nós éramos 5, né? Trabalhando com a reintegração de almas. A gente recebia muitas canalizações. E essas canalizações vinham de visões que a gente tinha. A Mary também participava. A Carol, a Sheila, né? E a gente também teve várias visões dessa mesma nave. Né? Não estou dizendo que essa nave é essa aqui do Ramatiz, não. O que eu estou dizendo para vocês é que existem naves que fazem isso. E na época foi dito para nós que essas naves eram como se fossem policiais astrais, algo assim mais próximo para vocês entenderem, né? Que eles ficavam passando e vendo a vibração das pessoas e ficavam já recolhendo os corpos. Por quê? Porque já sabe que não vai dar conta. Não tem tempo hábil para fazer tanta mudança que precisa fazer. A Mary colocou sim aí, né? A Mary recebeu várias canalizações também. Era bom, né, Mary? A gente tá precisando fazer um pouquinho disso de novo. Não muito, né? Mas é bom, é muito bom. Então, gente, o que acontece? Aí a pessoa pensa assim, mas eu não senti efeito nenhum, eu não desencarnei, eu não tive nada, tá tudo certo, não sei o que, não aconteceu nada comigo. Não, você não vai notar, né? A pessoa tem que ser muito sensível para notar. E normalmente quem é muito sensível tá fazendo as curas aí, né? E possivelmente não vai nessa, né? Mas quem não é muito sensível não vai notar. Mas vai ser já. Aí nem a gente, com a reintegração, com a apometria, se vocês quiserem, não tem mais jeito. Né? Até lembro também uma outra vez que quando eu fiz um desdobramento, já ia dormir, fiz um desdobramento e fui projetada para uma nave fora dessa galáxia aqui, tá? Onde existia, gente, eu até fiz uma imagem na época, uma imagem muito ruim, lembro dela até hoje, mas que representava desses corpos, corpo mental inferior, corpo emocional e corpo etérico, de muitas chamas gêmeas. Na época eu estava muito dedicada a esse egrégora, né? Muitas chamas gêmeas aprisionadas. Então a impressão que se dava é que elas estavam todas amontoadas umas em cima das outras nessa nave, né? Mas não é que elas estão amontoadas, é porque a energia delas, né, estavam todas misturadas ali. Aí a representação dessa energia, quando chega no nosso cérebro, depois da conexão, né, a gente vê como se fosse os corpos, né, da pessoa, várias pessoas ali amontoadas, né, como se tivesse zumbizada, meio morta, sabe? Muito ruim, muito ruim. Então isso acontece, gente. Isso aqui não é mentira, não é invenção, não é para passar medo em ninguém, é porque isso acontece, tá? E assim,
eu trouxe esse conteúdo para vocês de forma que realmente que a Fraternidade Branca me pediu para trazer, para alertar. Todo mundo diz que não é tudo lindo, maravilhoso, não. Eu também sou daquelas que não acho que essa ideia de gratiluz, tudo lindo, é bom, não. Não é não, tem que ficar esperto, tem que fazer o trabalho, tem que correr atrás, sabe? Porque, e aí, como é que vai ficar? A não ser que você não se importe de ficar nessa peleja, sofrimento aí, né? Pra mim, isso é horrível. Né, Nery? Em 2000 quando? Foi em 2023, né? Eu já tava doido pra desencarnar logo, né? Mas aquilo lá não foi eu, não. É porque existiu mesmo aquilo, né? Aí depois resolvi ficar por aqui mais um pouco. Mas é isso, gente. Não dá pra ficar aguentando isso por muito tempo, né? Você quer ficar no sofrimento? Você quer ficar passando dificuldade? Você quer ficar com dificuldade de trabalhar suas emoções, com raiva da mãe, com raiva do pai, com problema lá com o gêmeo, com problema com a pessoa que você está casada, aí termina um relacionamento, começa outro, começa tudo de novo, tudo igual, ciclo que repete, fica em casa sozinho chorando, né? Como se diz, chorando no chuveiro para ninguém ver. E aí? Até quando, né? A Mary falava assim, não vai não, porque ela quer ficar na Terra, né? Não, eu tenho muita coisa pra fazer aqui na Terra, você falava, né? E aí eu quero que você faz junto comigo, que eu não quero que você vá embora, não. Agora você não precisa mais de mim, você já tem quem faça junto com você, tá vendo? Agora eu já posso ir, né? Ai, Deus. Esses dias eu descobri que o nosso amigo lá, RR, né? Também teve essa mesma situação, né? Falando que ele ia desencarnar até 2026, né? Mas aí depois falaram que não ia. Eu acho que muita gente passou por isso, não foi só... não foi só eu, não. Muita gente passou por isso. E foi na época que eu estava construindo mentalmente, junto com o Comando Estelar, Shambhala, que é onde eu levo as consciências de vocês para fazer os tratamentos, né? Às vezes nem falo tanto sobre isso, mas sempre é o local de tratamento, né? Nas naves, que são os Merkabahs, né? Bom, aí mais uma perguntinha aqui, ó. Porque tantos avisos quanto à chegada do astro intruso? Ramatiz responde. Porque apesar do pouco tempo, ainda há um tempo para que vocês... para que muitos que não fizeram trabalho reflitam sobre o seu atual momento espiritual e vençam as suas imperfeições, para não se sintonizarem com o astro intruso. E ele ainda fala assim, para não se sintonizarem mais com o astro intruso, ou seja, está sintonizado com o astro intruso. Né? Então isso é fato. Sabemos que se trata de um processo muito difícil para cada um, mas que precisa ser realizado, ele diz. Caso contrário, não haveria a necessidade de tantos avisos sobre a chegada do corpo celeste que dará início ao cataclisma. Ele, o tempo todo nesse livro, ele fala que vai existir o cataclisma. Eu não queria estar aqui não, né? Você já queria ter partido, né? Ou então, tipo, Lemúria, né? Dizem que alguns lemurianos lá na época, né, do cataclismo, ficaram lá em cima e não foram pegos, e também o Adama, né, já pediu logo para entrar pro intraterreno, né? Vai que, né? Vai que isso acontece, né? E a gente, vaza rapidinho, né? Porque aquele negócio de... Como é que chama que o pessoal lá dos Estados Unidos faz muito, principalmente aquelas famílias lá muito ricas, debaixo da terra, né? Aquilo lá a gente não vai poder fazer mesmo, né? Então, mas tudo é vibração, gente. Tudo é vibração. Se você não tiver na vibração, corre-se o risco de você morrer? Claro que corre. Mas você não está aprisionado, né? Não está aprisionado. Afogar de novo é meio brabo, né? Eu fiz uma técnica uma vez, uma terapia uma vez, que a gente entrava na piscina. Era terapia para lembrar dessa memória e limpar essa memória do cataclisma lá na época de Lemúria, né? Aí, gente, mas é incrível aquilo. A piscina batia até que assim a água só, né? Não vinha até aqui. E aí a hora que o cara... bunkers, né?
a hora que o cara começou a ativar a técnica, a sensação que eu tinha, a piscina, né, e não era escorregadia, a água só vinha até aqui, né, encostada na borda da piscina, mas na hora que ele começou a ativar a técnica, a impressão que eu tinha que os meus pés tinha alguém puxando, ou a água estava levando, e a gente vai afundando. Mesmo você não querendo, você vai afundando. Muito ruim. Nunca mais quero fazer essa técnica. Mas eu acho que ela deu certo, porque depois disso, até nas reintegrações que eu fiz, nunca apareceu nada de lemúria pra mim. Nunca, assim, né, desse período. Bom, olha essa pergunta também, tanto que é boa. Pode nos descrever o astro intruso e sua função primordial? Aí Ramatiz responde assim: muito se tem comentado no âmbito dos estudos espiritualistas sobre o astro intruso que se aproxima da Terra, por apresentar uma força magnética extremamente rudimentar e grosseira, que é a mesma energia que eu senti do 13 Atlas. Ele, à medida que vai passando ao largo de planetas habitados situados em sua trajetória, atrai para sua esfera espíritos sintonizados com as vibrações inferiores. Ó, já tá dando para ver o astro intruso por telescópio. O Ramatiz fala que... eu vou ler para vocês daqui a pouco sobre essa coisa de ver ou não ver o astro. Você vê que interessante que ele fala. Bom, mas aí ele fala, né, isso aqui, e depois ele diz assim: são espíritos que não conseguiram atingir o desenvolvimento necessário ao processo evolutivo e cujo renascer em planetas ainda primários se faz categórico. Esse do planetas ainda primário é o que, né? Esse mecanismo de atração concedeu ao astro a denominação de planeta chupão, sendo que outros nomes como planeta inferior, planeta higienizador ou globo etéreo também são aplicados. Mas o importante é entender o real sentido da existência desse astro, né? Ele fala assim: a princípio, o conceito do astro é o de um corpo celeste que pode ser uma estrela, um planeta, um satélite ou um cometa, independente da sua forma ou de ele ter ou não luz própria. Essa é a definição de astro, né? Por outro lado, o nome planeta é mencionado intuitivamente por uma razão específica. O astro intruso, se visto sob o prisma limitado do sistema solar, ele não fala o prisma limitado do ser humano, não, do sistema solar, assemelha-se a um enorme cometa que atravessa o espaço sem estar circunscrito às fronteiras hipotéticas da região. Então, ou seja, ele não aparece de cara, ele não aparece como se ele estivesse fazendo parte daquela região, né? Porque para ter o cometa ele tem que fazer parte ali, né? E nesse caso não, né? É como se ele surgisse ali de repente, né? Entretanto, trata-se de um planeta ser referenciado a partir do Sol cósmico, centro da Via Láctea, onde se processam os comandos mentais dos espíritos de luz, que plasmam o desenvolvimento de novos sistemas solares, protoplanetas e condições evolutivas diversas também para a galáxia. Naquele livro de Urântia, eles falam que cada galáxia tem um setor no meio da galáxia, tá? Que é um setor administrativo. E esse setor tem seres evoluídos, né? Que fazem o que estes seres? Eles vão administrando o crescimento daquela galáxia. E aqui o Ramatiz fala a mesma coisa, né? E ao mesmo tempo, olha que interessante, ele usa o termo comandos. E aquilo que eu estava falando para vocês, né, que toda hora estava na minha cabeça para falar para vocês o que era um comando estelar, o que acontece? O comando estelar,
né? Então, aquilo que eu disse para vocês, a gente vai se unindo aos seres das dimensões superiores até que você chega num nível onde você está apto, né, a ser um, entre aspas, comandante estelar, né? Aqui para nós é essa a ideia, né? Aí o que acontece? A gente vai adquirindo mais funções, né? A gente vai adquirindo mais habilidades, mais capacidades, mas não é a única pessoa, né? Então, quando a pessoa fala assim, eu sou um comandante estelar, né? Não é a pessoa sozinha é um comandante estelar. Então, eu sou um comandante estelar, Priscila é um comandante estelar. Ok, eu sou um comandante estelar, mas não sou eu sozinha. Essa minha unidade, né, junto com esses outros seres que eu já integrei, que já virou um coletivo, que já virou um comando, que forma esse comandante e que forma essa tripulação, tá? Em um comando, pode existir a sua hierarquia e outras pessoas fora da sua hierarquia, por um tempo. E elas entram e saem, tá? Depende muito. Se for muito grande, por exemplo, Comando Santa Esmeralda. Né? Comando Santa Esmeralda. Ó. De quem que é o Comando Santa Esmeralda? Né? Entre aspas, de quem? De Mestre Chohan, né? Mestre Hilarion. Quem que trabalha ali? Energia da consciência de Arcanjo Rafael e Mãe Maria, na dimensão quinta. Consciência deles na quinta, tá? Não é eles lá em cima, não. É enorme. Então tem salas de tratamento, tem arcturianos lá, tem sirianos. E o comando estelar cristalino, por exemplo, que é o meu comando, ele tem, digamos, uma associação, né, com o comando Santa Esmeralda. Por quê? Porque como eles têm uma tecnologia mais avançada, quando a gente faz na reintegração de almas, o recolhimento dos seus fragmentos de alma, dos seus fragmentos dos seus corpos, a gente leva alguns para o comando cristalino, lá no portal Shambhala, e outros a gente leva para o comando mariano fazer as curas, porque a tecnologia do comando mariano é 10 milhões de vezes maior, né? Do que a tecnologia do comando cristalino. Então, inicialmente, o comando cristalino tinha a parceria com quem? Com a Dama de Telos, né? Intraterreno. Depois começou com a parceria com o comando mariano, né? O comando Santa Esmeralda. Depois passou a ter com o comando Ashta. Isso vai graduando, tá, gente? E esses comandos ficam todos ali no centro. Mas se você for lá no centro da galáxia, você vai ver o Ashtar? Não vai, tá? Não vai. Porque, o que acontece? É a consciência. Não é materializado do jeito que é aqui para nós. Mas existe, sim, um espaço, tipo como se fosse um planeta menor, uma administração, com gente andando por ali. Não sei se vocês lembram, quando eu estava falando muito de logos cristalino. Então, a consciência logos cristalino é a consciência que mora, entre aspas, mora, né? Ali no centro da galáxia, do jeitinho que o Ramatiz está falando aqui, né? Porque é um comando estelar. Então, quem dirige esse comando cristalino, que faz parte da minha família estelar, faz parte da minha unidade, do meu comando estelar, é o Logos, né? E o Logos é o Turquete. Então, mas uma chama gêmea, não sei o quê, porque depende da consciência, depende do que nós estamos falando. Nós aqui, encarnados, temos uma limitação, mas assim, infinita. Nossa limitação não acaba nunca. Né? Assim como a diversidade do universo também é ilimitada. Né? Então, existe N formas de ver as coisas, tá? Me lembro também que teve uma vez com uma cliente que contava ainda naquela dor, naquele sofrimento danado, né, de chama gêmea, aquela coisa toda. E eu nunca fui aquela pessoa que passou a mão na cabeça, né? Eu sempre falei, não, tem que curar, tem que parar com esse negócio de baixo poder pessoal, de ficar aí andando atrás de gêmeo, né? Ela na época não gostou muito, não. E aí, o que ela falava, né? Depois ela foi falando assim, que eu falava que o Turquete era isso, que depois era aquilo, que era mentira, que não sei o quê. Gente, não é mentira. É porque o ser, ele se desmembra, ele fractaliza. Então, ele tem funções,
né? E ele exerce várias funções. Ele atua numa determinada camada, um determinado período naquela energia. Entendem isso? Né? E depois ele sai daquilo ali, porque ele sobe de nível, aí ele vai fazer outras coisas. Mas nós aqui na Terra somos muito limitados, a gente é tudo dentro da caixinha, tudo tem que fazer sentido, tudo tem que ser muito racional, tem que ser milimétrico, né? E aí não avança, né? Não avança. Bom, aí ele continua aqui, né? Falando assim, eu falei do princípio do que é um astro, né? Aí ele diz que o astro intruso, se visto por um prisma limitado, ele é um cometa. Entretanto, trata-se de um planeta, tá? A Ramatiz fala. Entretanto, trata-se de um planeta que, se referenciado a partir do Sol cósmico, centro da Via Láctea, que é o que eu estava dizendo para vocês, dos comandos mentais e dos espíritos de luz, plasma o desenvolvimento de novos sistemas solares nesse ambiente. Então, se visto de um lado, esse astro intruso parece um cometa. Se visto por essa outra perspectiva, ele vai parecer um planeta. Tá? Então, olha que interessante. Até este astro pode ser visto por várias formas. Assim como quando uma pessoa conhece a gente, né? Então você faz amizade com alguém, tal, e aí essa pessoa vê alguma coisa X em você. E aí, de repente ela vê, ela acha assim, você é extremamente gentil e amável. Aí essa pessoa começa a fazer amizade com você, começa a ir na sua família, na sua casa, na sua família. Chega lá, aí chega lá, né, alguém, o cunhado, o primo, aquele que, né, fala assim, como que você pode achar que fulano é gentil e amável? Essa pessoa é isso, é aquilo outro. Pontos de vista. Quer dizer que um tá mentindo, o outro tá mentindo? Não. E quer dizer que você é só bonzinho ou só malzinho? Também não. Né? Em algum momento, ou com aquela pessoa, isso não é fingimento também. É um estado de ser naquele momento. É uma face sua. E tudo tem face. Isso é vibracional. E quando vai para os planetas e para as consciências superiores, isso se torna cada vez maior. Eu lembro, por exemplo, a Dama de Telos já apareceu para mim em vários formatos na minha visão, para demonstrar para mim que ele estava, uma parte dele, uma consciência dele. Então, uma vez ele apareceu para mim como que é o mais comum, né? Como uma espécie de sacerdote, com aquela roupa, né, comprida ali, tipo um vestidão azul, daquele jeito que a maioria das pessoas estão acostumadas a ver. Depois, ele apareceu para mim com uma roupa de médico, tipo médico das estrelas, uma roupa meio médico, meio astronauta, né? O que ele estava dizendo? Que ele estava fazendo um trabalho de cura ali, ó, nessa região ali, nos comandos estelares. Porque é uma parte dele, uma consciência dele. Né? Então, o Turquete aparecia para mim muito como a minha chama gêmea na consciência superior. Depois, porque era dessa forma que ele chegou para mim. Inicialmente, ele chegou para mim como um preto velho. Depois que eu fiquei sabendo. Porque ele já ascendeu, né? Então, eles vêm para nos ajudar. Inicialmente, quando eu participei foram 2 anos, né, na casa de Umbanda, ele apareceu para mim como um preto velho. Depois, foi mudando. E aí depois foi chama gêmea. Aí depois foi comandante estelar. Entendem isso? Porque eles vão evoluindo, vão expandindo. E também porque a gente vai abrindo a percepção das várias faces do mesmo ser espiritual. E isso é totalmente ok. Não é um problema isso. Bom, continuando aqui, explicando o que é o astro intruso, né? E aí ele diz assim, é justamente pela órbita deste planeta que corresponde a 6,6 anos terrestres em elevadíssima velocidade de escape, sua trajetória inclui inúmeros sistemas solares em seu caminho. Ou seja, a maioria dos sistemas solares vê o astro intruso como um planeta e que passa de 6,66 anos. Ele vai absorvendo entidades espirituais, não apenas da Terra, como ainda de outros planetas similares.
abrigando em sua estrutura energética etérea uma aura de 3.200 vezes maior que a aura terrestre. Ou seja, quando ele passa, né, a energia dele alcança uma distância de 3.200 vezes a mais do que a aura da Terra. Não sei qual é o tamanho da aura da Terra, mas ele é maior. Então ele vai abarcanhar toda a Terra, não vai ter um que vai escapar. Não adianta se querer, não vai escapar. A gente só escapa se elevar a frequência vibracional. Assim como ele, existem outros astros intrusos que percorrem a Via Láctea com a mesma função. Então, naquelas visões que eu estava falando para vocês, que eu tive, que a Mary teve, ela até comentou aí também, pode ser que nós tenhamos visto outra nave, outro orbe, outro astro. E na nossa cabeça era uma nave, né? Por quê? Porque vista pelo nosso prisma, pela nossa ideia, pela nossa visão. Né? E qual que é a função, né? Aí ele fala assim: dessa forma, o seu trabalho cósmico apresenta aspecto duplo. Não apenas o de servir de uma morada evolutiva de inúmeros espíritos, como também o de transportá-los de volta a seus planetas de origem quando alcançam a devida evolução. Que é o que eu disse no início também. Ele não só leva aqueles que estão em baixa vibração para os planetas inferiores, como leva também alguns que estão já com a consciência superior para os planetas mais evoluídos, tá? E outra coisa, o 13 Atlas, não sei se a Dani está aqui ainda, não sei se você vai lembrar também, Dani. Eu lembro que inicialmente eu via o 13 Atlas muito nessa energia do astro intruso negativa. No início era muito isso. Depois eu comecei a perceber que existia um outro lado. Eu até conversei com a Dani na época, a Dani Cordeiro, né? Que eu tinha essa percepção que ele parecia que era como a Terra, era dual. E aqui, uma das características desse astro intruso é essa característica. Ele é dual, tá? Ele tem esses dois lados. Não necessariamente eu vi o mesmo, tá? Vou repetir. Não necessariamente eu vi o mesmo que o Ramatiz está dizendo. Até porque ele está dizendo que existem vários. Não é um só. Existem vários que fazem a mesma coisa. Então pode ser que esse 13 Atlas fosse esse planeta, né? Ou essa nave, ou esse... porque, inclusive, né, gente, os nossos cientistas lá da NASA, dos Estados Unidos, eles primeiro viram achando que era um cometa, né? Porque tinha uma fumaça em volta, depois foi se aproximando, aí começou a parecer que era outro tipo de coisa, depois começou a parecer que era uma nave. Quem acompanhou aí vai lembrar disso. E é isso que o Ramatiz está falando. Dependendo, né, de como se vê, do lugar que se vê e de como ele atua naquele lugar, né, se vê de um jeito ou de outro. E ele foi embora, né? Porque se ele não foi embora, eu não sei, que ninguém mais comentou. Mas daqui a pouco volta, viu? Daqui a pouco vai voltar. Não sei se vão chamar de 13 Atlas, mas vai voltar. Ó, pergunta número 6. Podemos saber quando o astro intruso tangenciará a órbita terrestre para especificamente o momento do cataclisma? Aí Ramatiz fala que não. E aí ele fala que muitas pessoas criam essas histórias de data, de tudo, mas que não é muito revelado não, porque isso normalmente dá problema. Mas ele diz assim: o caos se instalaria muito antes, né, do que fosse o momento que ele fosse passar, né? Então, para evitar esse tipo de dor, esse tipo de sofrimento, então eles acham que não devem nos informar a respeito, né? Mas ele diz assim: o que eu posso dizer é que não é tão cedo como, por exemplo, esse ano que ele escreveu o livro, né? Que ele escreveu em 2004, né? Então não é tão cedo nos próximos anos, mas também não é tão tarde assim.
E aí ele fala, não é tão longe assim, de modo que ainda tenham tempo de inúmeras encarnações. Ou seja, tudo que a gente vem ouvindo aí, eu também falo sobre isso. Essa é a última encarnação para fazer o processo de evolução, iluminação desta experiência neste simulador. Essa é a última, né? E aí ele fala, o tempo urge. Quanto mais cedo começarem suas reformas morais, melhor. Aí acho que é a última pergunta para essa aqui, para mim, de todas as perguntas, ela é a melhor, aquela que fala dos corpos, né? De ter que fazer a cura dos corpos, e essa daqui. Olha que interessante, ele fala. A pergunta é uma pergunta, fala assim: considerando-se o desenvolvimento tecnológico até o aparecimento do astro intruso, não seria possível que os cientistas contactarem, conseguirem ver, né, esse astro intruso com os novos equipamentos? Aí o Ramatiz fala assim: vamos lembrar a trajetória de um corpo através do universo. Ele pode ter determinada velocidade no espaço definido, porém, se visto sobre o prisma do infinito, sua velocidade será zero. Pois, por mais que ele se movimente no infinito, será entendido como um ponto estático, imperceptível, com probabilidade zero de ser identificado. Então, aquilo que a Nívia falou, né, que já tem pessoas vendo por telescópio, né? Foi isso que você disse, Nívia? Ele diz que não. Ramatiz fala que ver materialmente, diz que não. Mas o 3 em Atlas foi visto. Então, não sei, pode ser que seja, pode ser que não seja, né? Porque as coisas também mudam, né? Mas o que eu achei interessante por que o Ramatiz fala isso. Olha só, é como se ele não se movimentasse, nem existisse, desaparecendo na grandeza do incomensurável universo. É isso que os homens precisam olhar com mais cuidado, pois tendem a projetar suas limitações na matéria como referência primária, mas que na verdade são paradigmas ou verdades absolutas criadas, crença e ilusão. Então ele está dizendo que a dificuldade, infravermelho, né? Aí ele está dizendo aqui, Ramatiz está dizendo aqui, que a dificuldade da pessoa ver o astro intruso, ver como se ele fosse material mesmo, não de forma com clarividência, como foi a forma que eu vi, que a Mary viu, né? Ele fala assim: por que a gente muitas vezes não consegue ver? Porque a limitação da matéria não deveria ser entendida como uma verdade absoluta. Então, a limitação dos cientistas, a falta de conhecimento que a gente tem, as informações que a gente tem sobre as coisas, aqui na Terra, normalmente, a gente traz essa ideia e transforma isso numa verdade absoluta, né? Então, se eu dissesse assim, não existe cura para... Qual doença aí que não existe cura? Hoje em dia, parece que quase tudo existe cura, né? Mas vamos colocar que existe algum câncer aí que não tem cura. Não sei se tem ou se não tem, tá? Mas estou falando aqui só para ilustrar, tá? Então, se a gente fala, não existe cura para o câncer X, ok? Isso é porque aqui neste planeta, até o momento, não existe cura para o câncer X. Mas o que acontece? Isso se torna uma limitação e vira uma crença limitante planetária. Tá? Onde se cria crença limitante planetária? Nesse sentido. Tá? E aí nós temos as crenças limitantes individuais. Então, aquilo que o pai disse, aquilo que a mãe disse, aquilo que aconteceu no relacionamento, aquilo que aconteceu na infância, aquilo que você aprendeu, aquilo que você ouviu, se tornou uma verdade para você. E você não consegue ver aquilo por outra perspectiva. Um exemplo muito mais próximo aqui, sem ser uma doença. Com raras exceções, né? Grande parte dos psicólogos não acreditam que é possível curar
essas questões emocionais rapidamente assim, né, gente? Mais rápido do que num atendimento de anos aí, num consultório de psicólogo, um atendimento do modelo de um psicólogo, seja ele de qual linha for, né? A maioria dos psicólogos não acredita que seja possível fazer esse trabalho, que não seja daquele jeito, né? Que é conversando com a pessoa, fazendo a pessoa entender aquilo e tirar de dentro de si, ver tudo aquilo, não é assim? Então, aí chegou as técnicas enviadas pelos arcturianos, sirianos, técnicas energéticas, porque hoje se sabe que esse problema emocional, esse seu desafio, essas suas questões emocionais estão no corpo emocional. Então, nós temos que tratar com técnicas energéticas. Então, se é assim, vamos atuar nesse corpo, né? E aí a gente atua. E a coisa acontece, a coisa flui. Né? A Nívia até tá aqui, né? A Nívia já me comentou que tomava muito remédio para ansiedade, né? E depois nem toma mais. Isso é uma forma de cura. E rapidão, né, Nívia? Aconteceu. Rápido que eu digo, gente, é perto dos anos e anos, né, que leva uma terapia, né? A pessoa fica 10 anos, então, tantinho assim de sucesso, né? Já com as técnicas energéticas que atuam diretamente nesse corpo, é muito mais rápido. Nós não podemos criar mais essas ilusões, porque isso também faz parte da consciência tridimensional. A Nívia dizendo sim aí, né? Faz parte da consciência tridimensional. Isso é uma das coisas que nos aprisiona aqui na Terra. Acreditar que os nossos pensamentos, sejam eles individuais, ou sejam eles planetários, coletivos, familiares, sejam verdade e pronto, né? Quando eles não são orientados pela consciência superior. Estou falando quando é o nosso quaternário inferior que está falando. Corpo mental inferior, corpo emocional, corpo etérico, corpo físico. A consciência superior, ela sabe o que é uma verdade, né? Não vou dizer absoluta, né? Mas uma coisa que é verdade mesmo. Aquilo de fato, né, existe, é daquele jeito, funciona daquele jeito. Por quê? Porque eles conhecem o funcionamento das leis universais. Coisa que a gente conhece muito pouco. A gente conhece normalmente aquelas 7 leis lá do Kybalion, né? Mas existem muitas outras, tá ok? Mas o que eu estava falando aqui é das crenças limitantes individuais. Essas aprisionam a gente. Uma das coisas que precisa ser liberada é isso. Mas a gente só libera quando a gente faz a cura do corpo emocional. Porque o corpo mental inferior é que cria as crenças. Porque ele precisa racionalizar o sentimento do corpo emocional. Então, o corpo emocional sente uma dor, uma tristeza, uma vergonha, uma chateação, seja o que for por um fato que ocorreu, emite essa informação para o corpo mental inferior. Então, ele tem que transformar isso em algo que se raciocina sobre, né? Porque ele é o ego, né? Então, tem que ser racional. E aí ele cria a crença limitante, você passa o resto da vida naquela crença, né? Entender? Fazendo aquilo daquele mesmo jeito, não sabe nem por que está fazendo daquele jeito, e muitas vezes está te prejudicando e te limitando. Então é isso que o Ramatiz fala, ele fala assim, que devido à nossa consciência, a nossa dificuldade de enxergar mais amplo as crenças limitantes que a gente cria, os paradigmas que a gente cria, isso que não nos deixa ver a olho nu, né? Os outros astros e qualquer outra coisa, incluindo o astro intruso. E aí, então, ele continua assim. Ele fala, né, os paradigmas são infinitos e eternos, né? A gente cria como se fosse aqui pro resto da vida. Né? E quando a gente, por exemplo, acha que fulano é culpado de alguma coisa, sentencia a pessoa, né? Assim, fulano fez isso, fulano me traiu. Sentenciado. Ele vai ser o traidor até a morte. É isso que ele está falando, não pode ser assim, né? Aí ele fala, né? Os paradigmas são infinitos e eternos e por essa razão, mesmo que os homens tenham futuramente tecnologias mais avançadas, ainda ficarão à deriva quando o evento, a bateria está até acabando, quando o evento, como o astro intruso, cujos objetivos seguem diretrizes ainda não compreendidas pela humanidade,
se aproximar da Terra. Então ele fala que, mesmo com as tecnologias, vai ser difícil a humanidade ver. Mas, de repente, né, gente, a gente já pode ter dado uma melhoradinha aí, quem sabe, né? A gente já tá vendo mesmo, né? A NASA diz que viu, né? E a explicação é simples. Falta aos homens a consciência cósmica. E o que é a consciência cósmica? O eu superior, né? Então, mais uma vez, ele está falando, precisa limpar os corpos inferiores para expandir e ter uma consciência, que aqui ele está falando, consciência cósmica, né? Se harmonizar com a consciência do cosmos também, né? Aquele que lhes permite entender o valor crístico de cada ser quando resolver parar de olhar só para o exterior e passarem a vê-lo apenas como uma etapa inicial para que se preocupem com o que acontece em seus espíritos, como tormentos que afloram seus íntimos, e tentarem corrigi-los de forma incansável pelo aprimoramento desse aspecto espiritual, aí sim vão conseguir enxergar. Então, o que ele está dizendo? Em vez da gente querer ficar olhando para ver se encontra o astro intruso, ou o dia que ele vai chegar, ou seja, o que for, que a gente deve se preocupar em fazer as curas, porque isso vai levar a expandir a consciência. Então, a gente vai ver o astro intruso e várias outras coisas, ou de forma clarividente, né? Ou de forma real, ele vê mesmo, né? Então, se elegem voluntariamente para as jornadas, né, evolutivas. Quando isso acontece, quando a gente toma essa consciência, né? Então, se elegem voluntariamente para as jornadas evolutivas, onde não encontrarão mais os astros intrusos. Ele está só repetindo aquilo que foi dito no início. A única forma de não colidir, conectar, né, receber o chupão aí do astro intruso, né, é expandir a consciência. E para expandir a consciência é fazer a cura do quaternário inferior, como ele mesmo disse no início aqui da nossa conversa. Quem chegou aí depois pode assistir a live, vai ficar gravado. Enquanto isso não acontece, não adianta aprimorar em tecnologias, pois o mais importante de tudo é a compreensão íntima que ainda não existe. E o astro continuará passando, indo e voltando, e não, a maioria das pessoas, né, não saberão identificar, mesmo que aconteça de estarem próximos, porque terão ainda muitas ilusões. E aí ele finaliza, aí eu também finalizo aqui com vocês as perguntas que eu queria, né, trazer para vocês, são essas, tá? Então, gente, quem ficou aí, né, na live, já são 22 horas, querem fazer algumas perguntas? As curas e a Arca de Noé, né? Uma coisa também interessante, né? Quando chegaram aqui no Brasil, os colonizadores, né, nos navios, os índios também não conseguiam ver os navios, né? Vocês sabem dessa história. Por quê? Porque eles nunca tinham visto um navio. Então, quando eles olhavam para o mar, estava pertinho deles. Eles não conseguiam ver. Só quando atracou lá, né, na Bahia, lá, na Bahia que eu digo assim, né, bem perto da área do mar, é que os índios conseguiram ver. Isso também aconteceu com aqueles que chegaram, saíram lá de Atlântida, né, e foram para o Egito. Também aconteceu, né, eles chegaram pelo Nilo, né, e ninguém conseguia vê-los por o tipo de embarcação que eles tinham, né? E aí você está citando a Arca de Noé, também foi a mesma coisa, né? Enfim, gente, são as nossas limitações que a gente não pode ficar preso nelas, né? Chegou o momento da gente se libertar. 2026 a 2030, prazo final, isso não sou eu quem digo, é a Fraternidade Branca. Então, correr atrás de curar esses corpos aí. Aí o protocolo da Fraternidade Branca
Vou citar aqui para vocês. Inclusive, vou até colocar um vídeo a esse respeito. Mas fazer a limpeza do akasha, fazer a harmonização dos corpos inferiores, fazer os decretos e fazer a limpeza diária desses corpos. Né? Nesse conteúdo que eu fiz, lá eu explico tudo bonitinho. E eu quero aproveitar para repetir aqui para vocês que amanhã, dia 12/8, quarta-feira, às 20 horas pelo Zoom, eu vou explicar sobre os vários tipos de conexão de almas. Então, quem está numa conexão de chamas gêmeas, de almas gêmeas ou outro tipo de conexão que acredita ter relação com espiritualidade, com alma, enfim, com tudo isso aí, quiser participar, porque também hoje a gente já tem uma visão diferente, né? Eu tenho uma visão completamente diferente de chamas gêmeas do que eu tinha há 5, 6 anos atrás, né? 5 anos atrás, quando a minha conexão começou. Porque vai chegando, a gente vai sendo orientado, né? Vai trazendo as informações. Para isso, você precisa estar no grupo da comunidade do Comando Estelar Cristalino, que se chama Chamas Gêmeas. Então, aqui pelo Instagram, você vai aí na bio, que tem o link do grupo. Tá? É só clicar lá. Se você estiver me vendo, vamos ver depois pelo YouTube, que eu vou colocar lá esse vídeo, né? Então vai estar na descrição. Eu deixo todos os links na descrição de todos os vídeos do YouTube. Se algum dia vocês quiserem entrar para um grupo, ver os canais que tem, tá tudo lá, tá? Na descrição. Sempre vão na descrição, que os links ficam todos lá e as informações também, tá? O que mais? É isso. E tem o grupo Fraternidade da Ascensão. Esse grupo, ele foi criado a pedido da Fraternidade Branca, especificamente mais de Saint Germain, para a gente ficar ali sendo orientado com esses protocolos, essas orientações todas da Fraternidade Branca, para a gente seguir com mais clareza, né, tropeçar menos. Quem está aí realmente dedicado nesse processo de ascensão, de libertação do seu quaternário inferior, dos seus corpos inferiores, limpar tudo aquilo para alcançar a integração com o eu superior, com esses comandos, né, que é o seu próprio ser, com esses seres que, siriano, arcturiano, andromedano, você tem você aí em vários lugares, né? Então, para você integrar essa sua família estelar, tudo isso, você precisa sair do quaternário inferior. Senão você vai vê-los, vai ouvi-los de vez em quando, mas depois some. Ouvir, não entende muito, né? Então, porque não está integrado. E eles estão dedicadamente pedindo cada dia mais, porque está na hora de integrar para eles ascensionarem. Quando a gente integra, eles já ascensionam, tá? Então, quando eu integrei com Napoleão, eu elevei de vibração aqui, nesse planeta, e o Napoleão ascensionou lá onde ele estava. Né? Depois, quando eu integrei com o Turquete, eu também subi de vibração, e o Turquete ascensionou para outra dimensão. Entendeu? É uma escadinha. Então, eles querem integrar com a gente. A gente que duvida deles, não acredita e fica enrolando para fazer. Porque não integra se tiver com o quaternário inferior cheio de problema. Né? Então, é isso. E depois você vai alcançando o eu superior, que é a energia crística, né? Assim, juntando tudo a energia crística, os 3 corpos. E depois o eu sou, que é a energia de Sanat Kumara, né? Shambhala, né? O Shambhala interior que a gente tem. Também tem que integrar. Tá legal, gente? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Eu fiz ela assim mais tranquila, né? Porque o assunto já é muito denso e preocupante, né? Mas se vocês tiverem dúvidas, vocês podem deixar aqui nos comentários ou depois assistirem nos canais, tá? Então aqui na bio vocês vão encontrar todos os canais, inclusive do YouTube. E se for pelo YouTube também na descrição vocês encontram todos os endereços, os links de endereço, tá legal? Querendo entrar para o grupo Fraternidade Branca, ou para o grupo Chamas Gêmeas, ou para o Shambhala, é só acessar a bio. Se não encontrar, fala direto comigo, que o meu WhatsApp tá lá também. Boa noite Augusto, boa noite Mary, boa noite Nívia, boa noite Dani. Gratidão a todos vocês, beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau. Toda terça-feira aqui. Tchau, tchau.